A exaltação gloriosa do Filho. Esse é o nosso terceiro e último ponto da nossa lição de número 7 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que será estudado nesse próximo domingo, dia 15 de fevereiro do ano de 2026. E se você ama a palavra de Deus, se você ama a Escola Bíblica Dominical, assim como eu, você está no lugar certo. Porque aqui nós vamos degustar, vamos comer, vamos nos alimentar desta palavra poderosa que sai do coração de Deus diretamente para os nossos corações através do estudo da nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical. E como sempre, esse terceiro ponto também está dividido em 3 subpontos, numa sequência de temas que são eles: recebido à destra do Pai, o primeiro; o segundo, um nome acima de todo nome; e o terceiro, soberania universal e retorno triunfal. Então são esses 3 temas que nós estaremos trabalhando agora dentro de uma sequência aonde o comentarista da nossa lição nos apresenta todo o fenômeno do processo de glorificação e de exaltação do Filho, nesse caso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso primeiro subponto. Traz o tema recebido à destra do Pai. E aí o nosso comentarista diz o seguinte: após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna. E aí ele traz aqui uma parte do versículo 9 do capítulo 2 do livro de Filipenses, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Essa aqui é a parte chave do texto que nós trabalharemos dentro desse subponto. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou, do grego hyperipsonsen, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Aí nós temos uma referência que é Hebreus capítulo 1, versículo 3. Está assentado ali, expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. E aí nós temos mais uma referência que é bastante conhecida, Evangelho de João 17, versículos 4 e 5. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono de Deus. Apocalipse 3, 21. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós. Romanos 8:34. E reina como Rei dos Reis. Apocalipse 19:16. Nesse primeiro subponto que nós estamos trabalhando, nós temos aqui algumas questões que precisam ser observadas, que são importantes para compreendermos esse fenômeno da exaltação do Cristo ou da exaltação do Filho. Primeiro, nós precisamos compreender, aí o nosso autor destaca isso, é que a humilhação de Cristo ela foi voluntária, ou seja, o próprio Cristo, o próprio Logos divino, ele se voluntariou para enfrentar ou para experienciar todo esse processo de humilhação, começando com a sua encarnação até a sua morte. Aqui nós temos o processo de humilhação. Vou repetir, que inicia-se na sua encarnação e vai até a sua morte. O segundo ponto que o nosso comentarista destaca é que o processo de exaltação, que agora começa na sua ressurreição, ele acontece exatamente como uma forma do reconhecimento divino pela obediência do Filho. Nesse sentido, ele não apenas se voluntariou para sofrer todo o processo de humilhação, como também ele foi fiel ao propósito do Pai. Ele foi obediente até a morte. E aqui eu me lembro, quando ele estava ali no Getsemane, e naquela agonia, uma agonia tão profunda, que chegou a verter sangue pelos poros da sua pele, ao invés de suor,
e segundo os especialistas em psicologia, dizem que para uma pessoa chegar a esse ponto de verter sangue pelos poros, é preciso entrar numa agonia muito profunda, uma agonia que é indescritível. É muito raro, porque é muito difícil para um ser humano conseguir alcançar ou entrar numa agonia desse nível que Jesus entrou ali no Getsemane. E naquele momento de agonia, ele ora falando ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele diz: todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em demonstração de obediência total e perfeita à vontade do Pai. A terceira coisa que nós vamos observar aqui, e que nos é apresentado pelo nosso comentarista, é o sentido do verbo exaltou. Nosso comentarista apresenta, no caso, o termo grego, né? A palavra grega, hiperipsonsen, que denota, que demonstra que a exaltação do Cristo foi acima de toda a medida, ou seja, foi acima de todo o principado, acima de todo o poder, seja espiritual, seja humano, seja nos céus, seja na terra, seja debaixo da terra. Todas as autoridades, humanas ou não humanas, espirituais, políticas, enfim, todas as autoridades estão sujeitas à autoridade, ao poder do nome de Jesus. E aqui eu me lembro, quando ele ressuscitou e Mateus escreve esse fenômeno, ele aparece aos seus discípulos e ele diz aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, ele ressuscita agora em um corpo glorificado, é nessa ressurreição que começa o processo de exaltação, que como eu já falei, ele ressuscita já detendo em suas mãos todo o poder. O Pai lhe concedeu toda a autoridade. Nesse sentido, de modo que Jesus governa tudo e todos, em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque, de fato, ele tem todo poder, sem limite algum, em suas mãos. E um outro ponto que nós observamos, que o nosso comentarista nos apresenta, é a certeza de que as promessas de Jesus Cristo serão cumpridas. Por quê? Porque nesse sentido, não apenas ele é fiel para cumprir, como ele tem o poder para cumprir. E o fato de ele estar assentado à direita do Pai, numa posição de honra, numa posição de soberania, numa posição de glória, intercedendo por nós e reinando sobre todo o universo, nos assegura de que todas essas promessas serão cumpridas. Nos assegura de que todas as palavras que foi ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo serão cumpridas na íntegra. E aqui nós temos a maior de todas as esperanças, que nós vamos falar quando chegarmos aqui no terceiro subponto, que é a nossa redenção, a nossa vitória final sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre os demônios, sobre o diabo, enfim, e sobre a nossa própria natureza caída. Por que nós podemos ter esperança e confiar? Porque, no caso, Jesus, que prometeu, é fiel e tem poder para cumprir. Tem poder para fazer acontecer. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. E agora nós vamos para o nosso segundo subponto, que traz o tema um nome acima de todo nome. Vocês vão observar que nesse caso aqui é uma sequência. Nós estamos numa construção. Começamos ali com a glorificação, com a exaltação, que inicia-se na ressurreição e na sua ascensão, é quando ele se assenta à destra de Deus e agora intercede por nós. E agora nós vamos analisar a questão do nome poderoso de Jesus. Vamos ao nosso comentarista, que diz assim: Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9, parte B. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente
a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Aí nós temos Efésios, capítulo 1, versículo 21, parte A. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda iminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Mais uma vez, Efésios 1, 21, parte B. Não existe poder algum que seja maior, nem mesmo igual ao poder de Cristo. 1 Pedro 3, 22. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. E aí nós temos uma referência que é Marcos 16, versículos 17 e 18. Então, seguindo nessa sequência da exaltação do Cristo, agora nós estamos olhando para o comentário da nossa lição, que diz que Jesus recebeu do Pai um nome que é sobre todos os nomes, cujo qual é incomparável em glória, poder, majestade, força, e que não há nenhuma autoridade, como eu já falei, visível ou invisível, em lugar nenhum dos universos, nem no nosso mundo físico, nem no mundo espiritual, que possa sequer se assemelhar ao nome poderoso de Jesus. E aqui tem duas coisas que eu quero falar dentro desse comentário, tomando como base aqui o comentário da nossa lição. Primeiro é que o nome de Jesus é um nome santo, puro, sagrado. Nós estamos falando de um nome que está acima de todo o nome. Nós estamos falando de um nome que está acima de todas as potestades, ou seja, um nome que tem uma grande autoridade. E às vezes nós cristãos não percebemos o poder que há no nome de Jesus. Primeiro, porque a gente às vezes até brinca com o nome de Jesus Cristo. A gente ri quando alguém faz uma piada envolvendo esse nome santo, esse nome poderoso, esse nome que é sagrado. E a gente toma muitas vezes esse nome em vão, sem nenhuma necessidade. E aí tem uma questão que é muito séria, porque nesse sentido aqui, que já é o segundo ponto que eu quero tratar, no nome de Jesus há poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para vencer as forças malignas, só que tem um porém. Não é só verbalizar o nome de Jesus, não é só colocá-lo em uma parede, numa escrita, não. Para que esse nome, de fato, seja manifestado de modo glorioso em nossas vidas, é preciso ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É preciso ter uma entrega, é preciso ter uma certa devoção, temor e tremor, respeito, veneração, adoração a esse nome que é sobre todos os nomes. Eu particularmente, vou repetir aqui, eu não aceito ninguém com piada nenhuma, por mais inocente que ela seja, com o nome de Jesus. Também eu não aprovo, não aceito que alguém tome esse nome em vão de forma banal, de forma trivial. Por quê? Porque nós estamos falando do nome que é o nome mais poderoso de todos os universos, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E aí nós deixamos de experienciar os grandes milagres de Deus em nossas vidas exatamente porque desconhecemos ou não cremos como deveríamos crer no nome poderoso de Jesus. É por isso que muitas vezes nós somos massacrados pelas enfermidades, pelos problemas que nos cercam, e a gente fica preso dentro dessa teia espiritual sem nunca conseguir superar essas dificuldades, porque nós não temos uma noção do que é o nome de Jesus, que é um nome poderoso, que quando falado com fé, quando falado por alguém que tem uma devoção profunda, quando falado por alguém que tem uma intimidade pessoal com Cristo, esse nome é capaz de estremecer a terra.
esse nome é capaz de virar a terra de ponta cabeça. Como o próprio Jesus falou, em Mateus, escreveu as palavras dele, dizendo que qualquer que disser a este monte, ergue-te para lá, sem duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer no momento que nós entendermos o poder que há no nome de Jesus. Vai acontecer no momento que nós entendermos a autoridade que tem o nome de Jesus. Quando falarmos com fé, quando pronunciarmos esse nome, aleluias, com profunda devoção, os milagres vão acontecer em nossas vidas. E pode acontecer na sua casa, pode acontecer na sua família. Tudo que nós precisamos é compreender o poder que há no nome de Jesus e saber que diante do nome de Jesus, ou na autoridade do nome de Jesus, os demônios não resistem, as enfermidades têm que bater em retirada e todas as forças malignas são neutralizadas. Por quê? Porque, vou repetir mais uma vez, há poder no nome de Jesus, um nome poderoso, sobressalente, um nome que é sobre todos os nomes e que está acima de toda e qualquer autoridade, espiritual ou humana, política ou demoníaca. Deus, o nome de Cristo, o nome de Jesus está acima de todos esses nomes. Então, esse foi o comentário do nosso segundo subponto, e agora nós vamos para o nosso terceiro e último subponto, que traz o seguinte tema: soberania universal e o retorno triunfal. E aqui o nosso comentarista diz o seguinte: a Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Atos 2:36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. A primeira, voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 são, no caso, as referências. E a segunda, compulsória, por aqueles que rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Mais uma vez, Romanos 14, 11 e Filipenses 2, 11. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Hebreus 9, 28. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Mateus 24, 30. Sua glória será reconhecida por todos, para salvação ou para condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Aí Evangelho de João 14, 2 e 3 e Apocalipse 11, 15. Para entendermos esse terceiro subponto, eu vou retomar a sequência que nós iniciamos esse ponto 3. Primeiro, nós vimos, no caso, a exaltação do Filho, que começa na sua ressurreição, vai até a sua ascensão e quando ele se assenta no trono à direita do Pai. E aí ele recebe, já no segundo subponto que a gente viu, um nome que é sobre todos os nomes, nome poderoso, nome sem igual. E agora nós estamos vendo a sequência ainda desta exaltação do Filho, que acontecerá em um futuro que eu acredito que não está muito longe. É o momento em que todos os joelhos nos quatro cantos da terra e em cima nos céus ou debaixo da terra, do mundo espiritual e do mundo físico, hão de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, o primeiro ponto a ser observado no comentário da nossa lição é que essa confissão ela vai acontecer de duas formas. A primeira é a forma voluntária. Quem são aqueles que vão confessar voluntariamente e com uma grande alegria no coração de que Jesus Cristo é o Senhor? Exatamente aqueles que receberam ou que recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Para esses,
será uma grande alegria. E aí eu me incluo nesse grupo de pessoas. Para nós, será um momento mais sublime da nossa vida, o momento que nós encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e declararmos que Ele é o Senhor. O segundo grupo, no caso, farão essa confissão de forma compulsória ou farão porque serão forçados. São exatamente aquele grupo de pessoas que rejeitam a graça de Deus, rejeitam a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E nesse sentido, na incredulidade dos seus corações, abraçam o mundo com as suas perversidades, as suas imoralidades, mas que naquele grande e glorioso dia do Senhor, no retorno triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles obrigatoriamente terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para esse grupo, não haverá uma tristeza maior, a dor, o arrependimento de ter rejeitado a graça, de ter rejeitado o amor de Deus, e agora sendo forçado a reconhecer a soberania, o poderio de Cristo Jesus. Para esse grupo não terá uma coisa mais dolorosa, não terá um momento mais sofrido em toda a história de sua vida. Nesse sentido, eu queria ainda comentar que esse processo, tanto aqueles que se salvarão, tanto aqueles que confessarão ou que já confessam voluntariamente o poderio de Cristo, a soberania de Cristo, quanto aqueles que terão que confessar obrigados, no caso, ambos os grupos aqui são todos para a glória de Deus. Aqueles que se salvam para a glória de Deus. Aqueles que alcançarão a vida eterna para a glória de Deus. Mas aqueles que se perdem também se perderão para a glória de Deus. Aqueles que serão condenados ao lago que arde com fogo e enxofre também serão condenados para a glória de Deus. Por quê? Porque ou na salvação ou na perdição, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será glorificado e será confessado a sua soberania, o seu poderio, a sua majestade por todos os seres nos céus e na terra. Por isso o apóstolo Paulo declara, e nós vimos em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou farão isso alegremente, satisfeito por ter rendido as suas vidas aos pés de Cristo, ou farão isso obrigados, forçados, porque rejeitaram o amor e a graça de Deus, desprezaram essa bondade, essa tão maravilhosa graça e abraçaram o mundo com as suas concupiscências e com os seus pecados. E aí tem uma questão aqui, quando nós falamos sobre aqueles que confessarão ou que confessam de forma voluntária, mais uma vez eu quero lembrar, não é apenas o falar, não é apenas verbalizar, não é apenas colocar uma escrita, Jesus Cristo é o Senhor. Para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, aqueles que recebem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, esses renunciam a si mesmo. Lembra do que Jesus Cristo falou e Mateus escreveu? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. E aquele que perder aqui, achá-la-á. Essas são as palavras de Jesus. Então, nesse sentido, não é só verbalizar, não é só falar Jesus Cristo é o Senhor. É preciso se submeter ao poderio, é preciso se submeter à soberania, à vontade de Cristo. Assim como ele se submeteu voluntariamente à vontade do Pai, cumprindo o propósito do Pai, se humilhando, se fazendo um homem, morrendo naquela cruz e posteriormente foi glorificado, foi exaltado pelo Pai na sua ressurreição, assim nós também devemos nos colocar voluntariamente a nossa vida em submissão à vontade de Cristo. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo para Cristo e não para mim mais. A vida é vivida por mim, mas agora ela pertence a Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da minha vida.
Então é nesse sentido que aqueles que confessarão ou que confessam voluntariamente o fazem e o farão com muita alegria. Por quê? Porque já se renderam, já se doaram, já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Enquanto os outros que ainda não o fizeram, se não o fizerem a tempo, no caso, terão que confessar obrigatoriamente e agora com o amargor do arrependimento, com o amargor do sofrimento eterno, com o juízo divino caindo sobre suas cabeças. Então, para concluir essa lição, o conselho que eu deixo aqui nesse comentário é que façamos agora a nossa confissão, não de boca, não de lábios, não de palavras, mas de vida, que Jesus Cristo é o Senhor, de modo que possamos estar tomando parte naquele grupo que confessará esse senhorio, esse poderio de Cristo de modo voluntário e com grande alegria no coração por estar herdando a vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que possamos escapar do grupo, que confessará de forma obrigatória e com o amargor da condenação, com a dor do arrependimento tardio, mas que, porém, sem nenhuma solução mais para alcançar a salvação, restando-lhes apenas agora, repito, o lago que arde com fogo e enxofre. Então esse é o nosso comentário dessa nossa lição de número 7. Eu peço a você que assistiu a esse vídeo, que comente sobre esta mensagem, sobre o comentário que nós fizemos. Também curta esse vídeo se você gostou e compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos crescer juntos nessa corrente do bem pela propagação e anunciação do Evangelho de Cristo. Eu sou o pastor Elias Xavier e te espero no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo.